Se você está em busca de uma carteira de investimentos que te proporcione uma renda passiva mensal, eu vou te dar 5 motivos para você avaliar ter fundos imobiliários na sua carteira. E vamos começar pelo óbvio. Então, os fundos imobiliários, eles entregam renda passiva e entregam uma renda passiva mensal. Então, todos os meses você vai receber um valor na sua conta diretamente para você reinvestir, usar da forma que você quiser. Esse valor ele pode variar no mês a mês, mas todo mês deve ter um valor na sua conta, a menos que aconteça alguma catástrofe ali na sua carteira, que é um cenário muito extremo e normalmente não acontece. Então, todo mês, de fato, terá um valor para você poder reinvestir ou usar. E derivando desse ponto de uma renda mensal, eu quero entrar no segundo ponto, que é uma renda previsível. Só que é previsível com umas aspas. Por quê? Porque dependendo do fundo imobiliário que você tiver, dependendo da carteira que você montar, dependendo de circunstâncias do mercado, esse valor ele pode ter ali uma flutuação. Ele pode subir um pouquinho no mês, cair um pouquinho no outro mês, mas ele tende a ser menos volátil do que muitas outras coisas. Por quê? Se a gente olhar fundos de tijolos, e aqui eu vou considerar fundos maiores, mais consolidados, mais diversificados, você vai ver que a maioria deles tende a ter uma renda bastante estável, onde o gestor tenta controlar um patamar recorrente de renda para os seus cotistas. Então ele vai pagar, por exemplo, todo mês 50 centavos por cota, a não ser que aconteça alguma coisa que pode ser positiva ou negativa para mudar esse número. Por exemplo, os contratos podem ser corrigidos, isso pode aumentar o rendimento, mas uma vacância pode acontecer, isso pode derrubar o rendimento. Mas no geral o gestor sempre vai trabalhar ali, ou a maioria dos gestores vão trabalhar ali para ter uma estabilidade nos seus rendimentos. Já nos fundos de papel, isso pode ser verdade dentro do possível, mas às vezes não é possível manter uma recorrência por muito tempo, porque como eles têm uma flutuação de acordo com o indexador que tem na carteira deles, ou seja, em outras palavras, para simplificar, dentro da carteira de fundos de papel existem CRIs que são corrigidos pelo CDI ou são corrigidos pelo IPCA, na maioria dos casos. E essas variáveis, esses indicadores tendem a ter ali variações ao longo do ano, o que pode acabar influenciando o rendimento. Então, apesar de em fundo de papel poder ter uma estabilidade em alguns casos, ela não é garantida, ou pelo menos ela não é tão garantida quanto nos fundos de tijolos. Mas quando você tem uma carteira diversificada, você tende a ter uma estabilidade ali nos seus rendimentos. Então, se você tem uma renda através desses investimentos de R$500 por mês, por exemplo, então você pode esperar ali 500 em um mês, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos no próximo, mas não vai ter uma diferença gritante de um mês para outro. E esse aspecto da renda previsível também é super importante para você que já está pensando ali na aposentadoria ou já está até praticamente entrando na aposentadoria ou talvez já esteja na aposentadoria. Você ter uma previsibilidade te ajuda muito mais a você se organizar financeiramente para poder usufruir, para poder usar essa renda mensalmente. Então, ter um pouco de previsibilidade ajuda bastante nesses cenários. E o nosso terceiro ponto é que essa renda que os fundos imobiliários te entregam são isenta de imposto. Não só isenta de imposto, mas não tem imposto, não tem IOF, não tem come cotas. É realmente uma renda já líquida de custos, líquida de taxas, de impostos para você receber e usar da forma que você preferir. Pode ser reinvestir, pode ser gastar, pode ser usar uma parte para você, uma parte reinveste, enfim, da forma que você quiser, os rendimentos dos fundos imobiliários já estão ali para você. Diferente de outros tipos de investimento que você tem uma noção da renda que você vai ter, mas quando você for receber ela será tributada, ou outros tipos de investimento que quando você recebe o retorno, você ainda terá que recolher algum imposto. Nos fundos imobiliários já está tudo muito simplificado, você recebe já líquido para usar da maneira que você quiser. Para não dizer que não tem custo nenhum, existe de fato um custo que é um custo operacional do fundo imobiliário, que a gente chama de taxa de administração, que nada mais é do que o custo para ter ali um administrador, um gestor trabalhando para você. Mas isso tudo é descontado ali no momento que você recebe sua renda. Então, novamente, quando você recebe a renda de um fundo imobiliário, já é totalmente líquida de qualquer tipo de custo. O quarto ponto tende a ser um pouquinho polêmico, mas eu vou defender o meu caso aqui, que é uma proteção contra a inflação. Só que aqui eu preciso fazer um disclaimer que isso não é garantido. Por quê? E por que eu digo isso? Primeiro ponto, olhando para os fundos de tijolos. Os fundos de tijolos têm, os imóveis têm inquilinos. Esses inquilinos firmam contratos com o gestor, com o fundo, e esses contratos são corrigidos normalmente pela inflação. Normalmente ali pelo IPCA, em alguns casos, como já foi muito mais popular no passado, o IGPM. Então, conforme os anos vão passando, o contrato vai sendo corrigido por esse índice de inflação.
portanto, você tem uma correção pela inflação. Além disso, você também tem o valor do tijolo. A gente tem uma expectativa de que o tijolo, o imóvel, se valorize ao longo do tempo, no mínimo em linha com a inflação. Quanto melhor for o imóvel, esse valor pode ser maior ainda acima da inflação. E depois a gente tem para o lado dos fundos de papel. Como eu já mencionei no começo do vídeo, a maioria, tem CRIs, títulos de renda fixa, que são corrigidos pela inflação novamente. E ainda não só são corrigidos, como tem os juros, uma taxa em cima da inflação. Ou seja, você recebe inflação mais 7%, por exemplo. Então não só você tem a correção, como você ainda tem um ganho adicional. Só que, aqui é onde a parte do disclaimer era importante, isso aqui a gente olhando o cenário perfeito, onde todos os contratos serão corrigidos, onde o imóvel vai valorizar, onde o fundo de papel não terá problema. Então, conceitualmente, os fundos imobiliários, por natureza, têm essa correção e podem até superar com folga a inflação, desde que não tenha problemas, desde que o fundo seja bom, tenha bons imóveis, bons inquilinos, uma boa gestão. Então, quando você investe bem, com bons ativos, aí sim, não só você vai ter essa proteção contra a inflação, como você vai ter um resultado acima da inflação, um ganho adicional para aumentar o seu patrimônio, aumentar a sua rentabilidade também. Mas como nem sempre tudo sai como no cenário perfeito, ideal, problemas podem acontecer, crises podem acontecer, pandemias podem acontecer, e isso pode mexer o ponteiro e pode acabar mexendo ali na sua rentabilidade. Mas conceitualmente, os fundos imobiliários têm sim o poder de te entregar não só uma proteção, mas também um ganho acima da inflação. E o quinto ponto, que também é muito importante para a segurança da sua renda, é uma diversificação, uma alta diversificação imobiliária. Então, dentro do leque de opções que você tem nos fundos imobiliários, você tem categorias diferentes. Então, você tem tijolos, que são os imóveis físicos mesmo. Então, primeiro você tem duas grandes categorias. Os tijolos, que são imóveis, e você tem os papéis, os ativos líquidos, que são normalmente, na maioria dos casos, CRIs. Mas em alguns casos podem ter ainda debêntures, podem ter alguns outros fundos de participação, podem ter ações, enfim, outros tipos de ativos. Mas CRI tende a ser o predominante nessa outra categoria. Quando você desce mais o nível, você tem agora setores. Você pode ter o setor de escritórios, shoppings, galpões, lojas, mercados, restaurantes, e quando você olha também nos títulos, nesses CRIs, o setor de cada um também vai ter uma variedade, construção disso, construção de prédio, construção de galpão, construção de loteamento, muitas coisas, muitas opções. E se você desce mais o nível, você tem também o perfil de cada um. Então você pode ter 3 fundos de logística, mas cada um sendo muito diferente um do outro, porque um atua numa região, o outro atua em outra, um atua em um nível de imóvel muito mais alto, outro talvez nem tanto, e você consegue aplicar esse mesmo racional para os diferentes tipos de fundos que a gente tem, tanto os de papel ou os multi-estratégias também, que são mais híbridos ainda, quanto nos de tijolos. Então essa alta diversificação te dá uma oportunidade de conseguir mais segurança na sua carteira, faz com que você dilua o risco na sua carteira, o que faz com que também dilua o risco de você ter problema na sua renda. E aí a gente volta no porquê que eu entendo que os fundos imobiliários são excelentes ativos para você ter na sua carteira quando você busca renda passiva. Mas isso também te dá oportunidade de ganhar dinheiro de fato, porque quando você tem um leque maior, você consegue escolher mais opções que podem ter potenciais maiores dependendo também do cenário. Então pode ser que em um momento esteja mais interessante investir em logística, em outro talvez papel, em outro talvez escritório, e assim as coisas vão rodando, o mundo vai girando. Da mesma forma, quando você tem um fundo imobiliário com um gestor que tenha um regulamento, tem ali um objetivo amplo, ele pode fazer o mesmo jogo dentro da carteira do fundo e investir e desinvestir em momentos mais apropriados, tentando sempre maximizar o retorno para o cotista. E se você precisa de ajuda para montar sua carteira de renda passiva com fundos imobiliários, eu vou deixar um cupom aqui, FIIs56OFF, para você ter 56% de desconto no curso de fundos imobiliários com o professor Baroni. É só conferir aqui no link da descrição. Se você curtiu então esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo e a gente se vê logo em breve.